pessoal, meu nome é Rosângela Martins e eu sou a professora de Biologia. Nós vamos abrir, o primeiro assunto comigo é a citologia. Bem, falar de citologia é estudar sobre células e falar sobre células é entender que é a menor parte de qualquer ser vivo. Falamos de célula como sendo aquela unidade fundamental, tanto fisiológica quanto morfológica. Ou seja, mesmo que o indivíduo tenha apenas uma única célula unicelular, ele consegue ter o desempenho metabólico dele sem problemas nenhum. Ou seja, ele não está nem aí para os outros seres que são pluricelulares. Tanto podemos ter seres vivos com apenas uma célula, como podemos ter indivíduos com várias células. A união de várias células formará um tecido, a união de vários tecidos, um órgão, vários órgãos, sistema, a união de vários sistemas, eu vou ter um organismo. Bem, mas vamos direto estudar a citologia e suas características. Quem foi que determinou que a célula é a menor unidade de todo ser vivo? Foram vários cientistas, Robert Hooke, Robert Brown, Schleiden, Schwann. A teoria celular, ela vem para afirmar que se é ser vivo, tem que ser formado por célula. E a polêmica se instala rapidamente. Será que os vírus são considerados seres vivos? Bem, para alguns cientistas, os vírus não podem ser considerados ser vivo, porque ele contraria a teoria celular. Mas existem outros cientistas que acreditam que um vírus, ele deveria sim ser considerado um ser vivo. Mas por quê? Dá uma olhadinha ao quadro. Vamos usar aqui um vírus do tipo bacteriófago. Uma linha de cientistas acreditam que, mesmo ele não sendo formado pelas três partes fundamentais encontradas em uma célula, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, as três juntas, ele deveria sim ser incluído no grupo dos seres vivos, porque ele tem material genético. Para esses cientistas, ter um material genético é de suma importância. Ele tem um material genético que pode ser DNA ou RNA, envolvido por uma cápsula proteica chamada de capsídeo. E pronto, gente. Ou seja, não tem célula, mas tem a base da hereditariedade. O que você tem que fazer? Apenas demonstrar em uma questão ou no exame que você conhece as duas versões, que os vírus, eles contrariam a teoria celular, mas eles apresentam material genético. E aí você não tomará partido. Bem, outro ponto interessante da teoria celular é entender que uma célula, ela precisa apresentar as três partes fundamentais para ser considerada célula. As três partes fundamentais, elas podem estar presentes sem todas as suas estruturas, mas estarão funcionando perfeitamente. Outro ponto é entender que ela só existe de outra já existente. Isso foi uma defesa da biogênese. Vamos para um outro tópico bem interessante, que tem a ver com os níveis de organização
da célula quanto às estruturas nucleares. Mas antes de vermos as principais diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica, acompanha no quadro comigo o processo de evolução do surgimento das células mais complexas. As células, elas surgiram de formas simples. Isto desde a origem da vida. As células, elas surgem de forma elementar porque são os primeiros seres. E você acha que o primeiro ser tem a célula igual à sua? Não. Tem um detalhe importantíssimo. Desde a origem da vida, a primeira célula é do tipo procariótica. Sendo procariótica, no grupo de todos os seres vivos, qual é o reino que mais se encaixa? O mais simples, procariótica. Você vai fazer a relação com o reino Monera. Mas por quê? Porque em se tratando dos primeiros seres, das primeiras células, o reino Monera é aquele que tem indivíduos que conseguem se estabelecer, se adaptar ao ambiente nas condições mais simples possíveis. Observe, reino Monera são as bactérias e as cianobactérias, que são os seus representantes. E a sua célula é uma das mais simples. É a célula procariótica. Célula procariótica. Bem, se a célula é procariótica, todos esses seres serão chamados de seres procariontes. Vamos dar uma olhadinha na célula. Ela vai apresentar as três partes fundamentais. Procariótica, membrana plasmática. Plasmática. A parte interna é a área onde ocorre todo o metabolismo da célula. É o citoplasma. E, logicamente, a terceira parte fundamental, que é o material genético. Atenção para duas áreas importantes. O citoplasma, nós vamos encontrar apenas uma única estrutura que vai desempenhar a função de organoide, órgão pequenininho, que é representado pelos ribossomos. Para esse tipo de célula, apenas ele. Ribossomos. Olha ele. Ribossomos. E na área do material genético, observe que ele se desenvolve de forma dispersa na área do citoplasma. E ele fecha, ele é considerado DNA circular. E, por ser tão simples, só apresenta o material genético ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Ok. Então, primeira célula, primeiro grupo, o reino mais simples. Aí, eu os convido a observar, ainda ao quadro, a evolução desta célula até chegarmos a outra célula, que é a célula eucariótica. E ela vai mostrar para a gente a complexidade interna e, consequentemente, quais são os indivíduos que apresentam um tipo de célula complexa. Acompanhe. Se esta é uma célula procariótica, a membrana plasmática envolvendo material genético
e os ribossomos. Material genético, ribossomos. E o que é que deve ter acontecido para chegar até a formação de uma célula mais complexa? Simples. Você observa que a membrana plasmática, ela começou com o tempo. Gente, evolução significa dizer que é um tempo muito longo, mas os processos, eles são lentos e contínuos. O desenho parece ser super rápido, mas isso durou cerca de 2 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, enfim, após a formação da Terra, tá? Olha para a membrana, ela está se modificando e você observa que o material genético ele está ficando mais restrito em um local. Pois é essa a principal alteração. É o principal diferencial de uma célula procariótica para uma célula eucariótica. Foi o grande surgimento da membrana nuclear, ou cariomembrana. Essa membrana isolou o material genético e a partir dela muitos organoides foram formados, chamados de organoides membranosos. Daí a gente entendeu porque na procariótica somente os ribossomos estavam presentes. Aqui não, ó. Membrana totalmente formada, a interna, a cariomembrana. O que vai acontecer? Separação e isolamento do material genético. A membrana plasmática se regenera e fecha. Material genético devidamente isolado. Então, a principal diferença entre uma célula procariótica de uma célula eucariótica é a presença desta nova estrutura, deste novo órgão pequenininho, chamado de membrana nuclear. Ah, professora, mas eu vi outros nomes. Sim, pode ser chamada de cariomembrana ou até mesmo carioteca. Então, principal diferença é esta separação. Mas eu falei que uma célula eucariótica, ela vai ser encontrada também em seres um pouco mais evoluídos que as bactérias. Então, se eu separo como sendo célula eucariótica, eu vou entender que os seres serão chamados de seres eucariontes. Quais são os reinos que apresentam indivíduos com esse grupo de células? Reino protista. Aí vai entrar algas, as algas e os protozoários. Tá? Reino fungi. Reino fungi, nós teremos os fungos. E, logicamente, dois reinos grandiosos, chamados de reinos superiores. Aí teremos reino plante, que vai incluir todas as plantas e os vegetais. E o nosso reino animale. Todos os animais. Interessante, né? Olha só, uma vez a estrutura com a presença da cariomembrana, já sabemos,
célula eucariótica. Dá uma olhadinha agora o que aconteceu dentro desta célula com o aparecimento desta membrana nova. Bem, esta membrana, com o tempo, ela começou a se modificar. E aí, alguns organoides, eles foram surgindo. Nós vimos que esta membrana, ela foi a grande responsável, olha só, de formar este organoide, retículo endoplasmático. E o retículo se solta. Ou seja, tanto eu posso encontrá-lo preso à membrana que deu origem a ele, como eu posso encontrá-lo solto. Lembra dos ribossomos? Eu tanto encontro na procariótica, como ele permanece na eucariótica. Eles começam a sair por uma área porosa e alguns ribossomos ficam presos ao retículo. E já temos diferença. Esse que está cheio de estruturas grudadas neles, isso aqui é o retículo endoplasmático rugoso. É o retículo com ribossomo. Já esse daqui, retículo endoplasmático liso. A gente está conversando aqui e possivelmente, olha o que aconteceu. O retículo endoplasmático, acredita-se que ele se modificou com o tempo e deu origem ao complexo golgiense. Tem lógica, olha só, e tem diferença. Olha as extremidades, elas são bem redondinhas, saculares, mas continuam sendo estruturas como se fosse uma bolsinha. Por isso que a função dele vai ser de armazenamento. Mas veremos isso mais adiante. Esse daqui é o Golgi. Golgi foi ele o grande responsável por dar origem aos lisossomos. Essas vesículazinhas cheias de enzimas. Lisossomos. Enfim, gente, tá dando para perceber que uma célula eucariótica, ela é muito mais rica em nutrientes? Vamos dar uma olhadinha agora nos slides para acompanhar as imagens como elas surgem nas questões que nós vamos trabalhar. Bem, estamos diante de uma célula procariótica. Acompanha. Esta, na verdade, é uma bactéria. Esta bactéria, ela é dotada de estruturas importantes. A célula procariótica, observa aquela areazinha interna dela, olha lá. E a presença, lógico, dos ribossomos, que foram representados por essas manchinhas pretinhas. Olha o material genético. Bem, aqui você já observa que o material genético ele é chamado de nucleoide. Já vimos que ele é formado exclusivamente por DNA. Então, quais são as estruturas consideradas fundamentais? Ter a presença do nucleoide, a presença dos ribossomos, a presença, obviamente, da membrana celular, também chamada de membrana citoplasmática, aquela plasmática. Mas tem umas estruturas aqui, olha, bem diferentes, que eu vou mostrar no quadro, que é a parede celular e o plasmídio. Vamos voltar ao quadro. Bem, olha, tem duas estruturas que você viu na imagem que precisa de uma explicaçãozinha, que é o seguinte. A presença
na célula procariótica, a presença de um nome plasmídio compreende a fragmentos do DNA, tá? E vai ser muito importante, plasmídeos, porque em uma bactéria, uma reprodução sexuada, ela vai usar esses fragmentos. Outro ponto que nós vimos na imagem foi a presença de uma estrutura protetora externa por fora da membrana plasmática. O nome dado é parede celular. E você pode se questionar, será que esta parede celular é igualzinha à parede celular das plantas? Não, gente. A estrutura, quanto à funcionalidade, é igual. Proteção, resistência, e ela não é viva. Mas a composição dela é totalmente diferente, tá? Ela é formada por, essa é a parede celular, e a composição dela é o polissacarídeo do tipo peptidel glicano, ou seja, não é formada por celulose. Outro ponto que não apareceu na nossa imagem é a possível presença de uma invaginação sutil em uma bactéria. Aquela bactéria sem essa estrutura é uma bactéria anaeróbica. Se nela aparecer esta dobrinha, eu estou diante de uma bactéria aeróbica, por ela apresentar, vou puxar ele para cá, ela apresenta mesossomos. O mesossomo, ele é rico em enzimas respiratórias. Ou seja, essa bactéria com essa estrutura, ela consegue respirar ou desenvolver suas funções vitais na presença do gás oxigênio. Ela será considerada aeróbica com o mesossomo, tá? Vamos voltar para o slide. Continuando o slide da célula procariótica, a estrutura mesossomo apareceria em qualquer área com uma modificaçãozinha, como essa daqui, tá? Simbolizando que é uma célula que consegue respirar, aeróbica. Ok. Em uma outra imagem, nós teremos a presença de uma célula eucariótica. Esta é considerada uma célula eucariótica e você observa pela imagem que ela é muito rica em organóide. Olha só quantas estruturas. Como eu devo me posicionar numa imagem dessa? Que tal você se posicionar de dentro para fora? A parte interna é a área do núcleo. Lembra? A membrana nuclear está presente. Por isso que ela é uma célula eucariótica. A partir daqui, os organóides mais próximos dela é chamado de retículo endoplasmático. Do retículo, olha quem foi formado: complexo golgiense. Outras estruturas apareceram como lisossomos, porém, tem organóides que ficaríamos sabendo que eles surgiram bem depois dessa complexidade, sentir a necessidade de tê-los. São as mitocôndrias e os plastos. Vamos dar uma olhadinha no quadro: o surgimento de uma mitocôndria e o surgimento de um plasto.
Acredita-se que de uma célula procariótica, como essa aqui, ó, que tem a presença do mesossomo, desta célula, as mitocôndrias surgiram. É uma estrutura que foi formada fora da célula eucariótica. E tem lógica, observem. Se esta é uma célula que tem a presença agora de um mesossomo, cheios de enzimas respiratórias, com a presença do material genético dos ribossomos, nada o impede de sofrer modificações. A membrana externa, atenção agora para a membrana interna, que antes era o mesossomo. Olha só, a membrana interna, ela entrou e formaram as cristas mitocondriais. Ou seja, as enzimas respiratórias permaneceram nas cristas. E é o grande ponto de responsabilidade, olha, para uma célula eucariótica, aeróbica, é a presença das mitocôndrias, por ela conseguir ser a grande responsável pela produção de ATP, principalmente na cadeia respiratória, que acontece nas cristas. E quem foi que se modificou? Essa estrutura, chamada de membrana interna, que deu origem às cristas mitocondriais. A parte interna da mitocôndria continua tendo material genético e os ribossomos. Ou seja, este organoide, ele consegue se autoduplicar. Incrível! E os plastos? Eles surgiram assim também? Sim. E um detalhe incrível, é uma célula eucariótica, só que com algo a mais, ele consegue absorver a energia por ele apresentar clorofila. E quem tem a presença dos plastos vai conseguir produzir seu próprio alimento. Lá nos protistas, as algas. Reino Plantae. São estes os representantes de seres simples, com exceção do Reino Plantae, que é um grupo muito complexo, mas que consegue também fotossintetizar. Mais simples que estes, nós vamos encontrar as cianobactérias. Mas a cianobactéria, a do reino Monera, ela não tem plasto, só tem clorofila, tá? Pessoal, agora que nós já sabemos a diferença entre as células, os níveis de organização nuclear, vamos para o exercício para fixar nossos estudos?